Paz dos seus irmãos, tudo bem? Estaremos aqui na nossa segunda lição da escola dominical da revista CPAD, segundo trimestre. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos irmãos que, pela visualização do vídeo anterior, da semana passada, foi excelente. Muito obrigada, e que assim nós prossigamos, e que Deus abençoe vocês, aqueles que compartilham, aquele que dá lá o sinalzinho no YouTube lá que é chamado de like. Eu só tenho que agradecer, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e que a nossa videoaula venha alimentar espiritualmente a você, porque no dia a dia, na videoaula e escola dominical, eu falei semana passada, é a primazia. Tem de ser o nosso primeiro pensamento, é sempre aprender, e principalmente aprender mais de Deus é muito bom. E cada aula a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Aí tem gente que fala assim, sou professor isso, aquilo outro, mas o professor a cada aula aprende com os alunos. E nós hoje iremos aprender juntos. Lição número 2. 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa, não é isso? Esse domingo de Páscoa, eu falei semana passada que domingo passado seria o primeiro domingo, e muitas igrejas iriam estar fazendo, e muitas até fizeram a Santa Ceia do Senhor, né? Mas esse domingo de Páscoa é um dia típico, como ontem foi a sexta-feira santa, né? Foi também um dia típico, e nesse domingo de Páscoa não será diferente. Amém? Mas que Deus abençoe vocês, uma feliz Páscoa, e que nós venhamos celebrar todo dia a ressurreição do nosso Pai, Cristo. Olha o que é isso. Esse tempo é muito propício, porque a lição é muito boa, porque casou perfeitamente nesse domingo de Páscoa com essa lição. É muito bom. Foi ótimo, me atentei isso daqui agora. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Como que aconteceu essa sublimidade? O que quer dizer sublimidade? Olha só, perfeito, excelente, grandioso. As bênçãos espirituais, das bênçãos espirituais em Cristo. Por quê? Nesse domingo de Páscoa é comemorado que é a ressurreição do nosso Pai Celestial, o Filho de Deus, o Cordeiro. Por quê? Nós temos essa sublimidade. Como assim? Foi derramada sublimidade sobre nós? Sim, através do sacrifício vicário perfeito de Jesus. Por quê? O sacrifício dele foi sublime. O que é sublime? Foi grandioso, perfeito, excelente. E essa excelência é derramada sobre as nossas vidas através desse ato salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através dessa ressurreição, desse ato, dessa obediência de Deus ao Pai, nós estamos aqui recebendo as bênçãos espirituais do Senhor. Amém? Paulo, na carta aos Efésios, ele vem relatando muito lindamente. Eu estou amando essa carta aos Efésios, essa lição. Eu sou muito fã de Paulo, mas porém eu falo pouco sobre. Por quê? Já existem muitas pessoas que falam muito de Paulo, existem vários estudos. Se você for pegar e for estudar, tem vários relatos que você vai estudar pela eternidade. Também eu prefiro falar de situações, coisas que poucos, vamos dizer, pesquisar, né? Onde que poucas pessoas falam, onde tem poucos assuntos. E assim nós vamos. Mas essa carta, ou epístola aos Efésios, é muito linda, tá bom? E vamos lá, adentrando nessa escola dominical, nessa aula, em que vamos falar da introdução, amém? Eu vou pular a verdade prática, eu vou falar junto. A verdade prática e a introdução, vocês que leem a revista, vocês vão perceber, está, vamos dizer assim, perceptível. E eu estava reparando diante dessa lição, algumas palavras bem difíceis, assim, poucas utilizadas em nosso vocabulário, como convergir,
Paulo ele falou como beneplácito, a doxologia, e tudo dentro disso eu vou tentar estar explicando diante dessa videoaula. Vai ser conforme os irmãos sabem, eu falei da vez passada, é bem curto, porque não adianta também nós prendermos a atenção dos irmãos, que poucas pessoas conseguem ficar até assistir essa videoaula por completa, porque vamos dizer assim, meia hora, 35 minutos, eu falando aqui passa rápido, mas você assistindo pode demorar um pouquinho, e tá com o celular na mão, aí vai fazer outra coisa. É bom nós sermos curto e rápido, bem direto, e nós iremos tentar explicar tudinho, tá bom? O que diz aqui o escritor da revista, e também, lógico, auxiliar os irmãos no entendimento. Aí vamos lá. Esse subsídio também está no nosso site, Mensagem do Calvário, webnode.com. Amém? Se você quiser pesquisar lá no Google, Mensagem do Calvário, webnode.com. E também está na nossa página no Facebook, Mensagem do Calvário, ou Facebook Mensagens do Calvário. Vamos lá. Aqui a verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Aí eu começo essa aula com uma pergunta: o que vem primeiro, a eternidade ou Deus? Não é isso? É meio que óbvio, mas nós nunca paramos para nos atentarmos nesse detalhe. Lógico que vem primeiro é Deus. Deus, ele criou a eternidade. Ah, mas a eternidade é eterna. Só é eterna porque Deus criou ela eterna. Aí, qual é a forma que nós podemos evidenciar isso? É simples. Se Deus ele quiser, acaba com a eternidade. Mas a eternidade pode acabar com Deus? Não. Não tem nada que possa, vamos dizer assim, aniquilar o nosso Senhor, pois Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, Ele vem antes da eternidade. Ele criou a eternidade. É por isso que a verdade prática está assim: Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, antes da criação, antes da base do mundo. Ele nos elegeu primeiro, amém? Para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Olha que coisa linda. Antes da fundação do mundo, antes da criação, antes da base, antes de tudo isso acontecer, Ele já nos elegeu, tá bom? A gente não precisa nem se candidatar, Ele já nos escolheu, porque as pessoas hoje, eu vivo numa meritocracia, eu vivo numa democracia, e todo ano de eleição a pessoa se candidata para depois ser eleita, não é isso? Nós, ali, através dos nossos votos, elegemos uma certa pessoa. Mas a Bíblia diz, a história diz, que Ele já nos elegeu. A gente não precisa nem ser candidato. Ele já nos elegeu. Através de quê? Através da morte. Morte de quê? Morte de cruz. E através de quê? Da ressurreição dele, através de quê? Da obediência dele ao Pai. Mas também nós temos que fazer a nossa parte, com certeza. Com certeza. Através do que? Da aceitação desse ato salvífico de Jesus. O nome já diz, né? Salvífico, porque nós aceitamos que através desse ato ele nos salvou de todo mal. Retirou de nós o pecado. Mas eu sou um pecador. Mas quando nós ajoelhamos os nossos joelhos, ou se não abrimos nossos corações e falamos: Deus, me perdoa, nós alcançamos a misericórdia, esse perdão, através do amor de Cristo. Amém? Vamos adentrando. Aí, antes da fundação do mundo, eu explico que ele vem antes da eternidade. A eternidade, ele pode também ser chamado de eternidade, não é isso? Porque ele é eterno, ele não é passageiro, ele não é limitado. O nosso Deus, ele é ilimitado, não tem fim. Ele é o alfa, o ômega, não é isso? O princípio e o fim, tudo está nas mãos dele, tudo é dele, tudo vem dele, nós estamos aqui sob o domínio dele, tá bom? Vamos lá, olha só, através da carta aos Efésios, podemos ter a certeza, novamente, do quanto Deus nos ama, o quão valor temos para ele, pois a eleição nele é antes da criação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Ele me escolheu, ele te escolheu. Então, o que nós temos que fazer
é desfrutar das coisas que Ele nos deu. Aí, a sublimidade, voltando a falar de sublimidade, olha só, por que nós temos que desfrutar das bênçãos espirituais? Porque nós temos que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Papai do Céu. Olha só, a excelente, a perfeita e a grandiosidade das bênçãos de Deus recai sobre as nossas vidas. Paulo, ele deixou muito bem a mostra para o povo cristão de Efésios, que o ato foi tão grandioso que é derramado sobre a vida deles, de nós cristãos, e nós temos que experimentar, nós temos que viver, e nós temos que muito mais louvar e adorar por tudo que Ele fez, porque as bênçãos chegam até nós através desse ato grandioso de Jesus, tá bom? Irmãos, é por isso que a nossa parte a gente tem que fazer, que é desfrutar das bênçãos, irmãos, é desfrutar, mas nós temos que ter com muito cuidado, porque a gente muito pede, né? Quem pede, alcança. Vamos dizer assim, vai alcançar, beleza, tudo bem, mas você só vai alcançar, nós somos, vamos dizer assim, somos vistos como filho. Como que é o tratamento de pai e filho? O filho só recebe quando obedece, o filho só recebe quando, vamos dizer assim, só recebe o que pede, quando vive, vamos dizer assim, na vida de obediência. E quando o pai dá o presente, seja lá o que for, existe o quê? Existe aquela obrigação do filho de cuidar bem do presente, não é isso? E assim as bênçãos de Deus também na nossa vida. Nós temos que cuidar das bênçãos que Deus nos dá, das bênçãos que Deus nos concede. Como é que eu vou querer bênção vivendo relaxadamente? Como é que eu vou ter a bênção, receber a bênção? Ah, eu ando bem até receber a bênção. Depois que eu recebo as bênçãos de Deus, espirituais de Deus, olha o que acontece, eu vou viver uma vida totalmente desleixada, relaxada. Irmãos, o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que cobra. O mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira. O mesmo Deus, vamos dizer assim, que estende a mão, é o mesmo Deus que puxa a mão. Deus, ele é assim. Deus, ele age conosco como nós agimos com ele. Ah, mas eu não coloco ele como prioridade. Ele não vai nos priorizar. Ah, mas ele já morreu na cruz, foi por mim. Tudo bem, foi. Mas se a pessoa não aceitar, se a pessoa não viver diante dos preceitos de Deus, está muito bem claro aqui na carta aos Efésios, que o cristão, ele tem que, vamos dizer assim, adorar a Deus, louvar o Senhor. Paulo, ele deixou muito bem claro, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, um salmo neotestamentário, um maior salmo neotestamentário que existe. Por quê? Paulo, ele vem trazendo, entra a doxologia. A doxologia é o que? É uma expressão de louvor e adoração ao Pai. Ou seja, a bênção que nós temos, a nossa primazia, já está entregue nas nossas mãos, que foi o que? O sacrifício de Cristo. Tudo isso é envolto, tudo que nós recebemos é através do sacrifício de Cristo. As bênçãos espirituais é através do sacrifício de Cristo. Ou seja, Paulo, ele deixa muito bem claro que já está conosco as bênçãos. Só resta nós desfrutarmos e cuidar daquilo que Deus nos deu. Cuidar daquilo que o Senhor entregou na palma de nossas mãos. Isso daí que Paulo, ele vem relatando diante dessa lição. O escritor, ele esmiuçou muito bem. Aqui ele trata do capítulo 1, do verso 3 ao 14, essa sublimidade até da vida de Paulo. Ele vem extraindo a sublimidade tanto de Cristo, que ele extrai também e, vamos dizer assim, reflete através dessa carta ao povo de Éfeso, que serve para nós também. Lembra que eu falei que Éfeso, tá lá, o escritor falou que Éfeso é a coroa das epístolas, que isso daí serve para nós também nesses dias atuais. Essa sublimidade, irmãos, essa verdadeira, perfeita e excelente bênção derramada sobre as nossas vidas está somente, vamos dizer assim, por nós, em nós, somente pelo sacrifício de Cristo. Tá bom? Vamos andar mais um pouquinho. Eu falei que eu não ia demorar e não falei nem da introdução. Bem, eu acabei de falar da doxologia, mas vamos prosseguir. A doxologia é a expressão excelente de louvor e adoração ao nosso Pai. Olha só, vou ler aqui o meu subsídio
nos bolsozinhos, é bom que isso daí nos ajuda. Após a queda de Adão, Deus executa o plano da restauração da humanidade. Na carta aos Efésios, o apóstolo demonstra a gratidão pelo plano divino e convida aos leitores cristãos a glorificar Deus. Opa, peraí, o que o apóstolo Paulo faz? Ele convida os cristãos, leitores da carta, a glorificar o Senhor por conta de quê? Por conta do plano divino. Deus, ele sempre teve um plano traçado pela humanidade. Tanto é que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano dele já estava traçado. Mas foi lá uma serpente no Éden. E, vamos dizer assim, Adão participou do fruto, caiu, teve a queda humana, já era. Mas Deus, ele jamais é pego de surpresa. Entendeu? Porque da minha pergunta anterior que nós iniciamos essa aula, quem vem primeiro? Deus ou a eternidade? Irmãos, Deus, ele veio na frente de tudo. Deus, ele sabe de tudo. Onisciente, onipresente e onipotente. Deus, ele jamais foi pego de surpresa. Deus, ele sempre teve um plano de salvação. Tanto é, a gente se observa bem Gênesis, vamos lá, no princípio. E no princípio, vamos dizer assim, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um deles tem a área de atuação. A área de atuação de Deus foi na criação. Criou o mundo, criou o homem. A área de atuação de Jesus foi através do sacrifício da cruz e obediência ao Pai. Na área do Cordeiro, na área do sacrifício, Cordeiro Pascual, que lindo, né? Porque estamos na Páscoa, Cordeiro Pascual. Jesus, ele foi o nosso Cordeiro. E interessante, olha só, estou falando da atuação de Jesus. Esse Cordeiro só poderia ser imolado, morto, na terra de Jerusalém. E na última Páscoa, Jesus estava lá em Jerusalém, e aquelas pessoas estavam atônitas pela aparecer do Messias, porque na Páscoa da época, eu falo isso daí no meu primeiro livro, Encontro do Príncipe e o Rei, que eu falo sobre Jesus e Nicodemos, esse encontro maravilhoso. E diante desse encontro, foi lindo, belo, e foi nesse período da Páscoa em que as pessoas estavam atônitas pela mostra do Messias, porque, segundo as Escrituras, falava que ele iria aparecer no período pascual. E realmente isso daí aconteceu, a demonstração, vamos dizer assim, a morte de cruz de Jesus foi dentro desse período. E nós vemos que foi uma coisa maravilhosa, porque nós estamos experimentando essa sublimidade nesses dias de hoje. Deus, ele sempre teve um plano de salvação, tá bom? Para nossas vidas, e nada pode apagar isso. O Satanás, ele tenta, somente tenta, mas ele não consegue. Aí a área de atuação de Jesus, nós acabamos de ouvir e ver. Aí agora a área de atuação do Espírito Santo. Qual é a área de atuação nos dias atuais? Consolador. Nós vemos que sempre através desse plano. Por que eu falei isso? Porque o plano, Deus, ele primeiro entrou em cena com a criação do homem, do mundo. Depois Jesus entra em cena com a morte e salvação, a restauração da aliança que um dia fora quebrada. E agora Jesus padece, ao terceiro dia ressuscita e depois ascende aos céus. E aí vem quem? O Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo é notória, é real e é até os dias de hoje e será eternamente. Tá bom? Esse daí foi o plano. Eu falei disso porque o plano de Deus foi isso. O plano de Deus não parou em Jesus. O plano de Deus prossegue até os nossos dias atuais e assim vai, eternamente. Agora, para nós fecharmos, tá bom, irmãos? Essa aula foi meia curta por conta da memória do meu celular, tá bom? Tenho só 24 minutos, mas eu falei também que ia ser curto pelo fato também da atenção dos irmãos. Mas quem quiser me chamar no e-mail, vamos dizer assim, no Messenger da página, pode ficar à vontade. Aí vamos lá, e eternamente. Por que eu estou falando disso? Paulo também, ele fala no versículo 10 de Efésios 1,
olha só, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Aí nós vemos o que é isso, plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos será a última dispensação, chamada de reino milenar, ou a dispensação dos últimos tempos. E ela também é chamada, olha só, chamada de reino, dispensação do reino, real ou milenar. Essa será a última dispensação. Por isso que Paulo ele fala na plenitude dos tempos, ou seja, plenitude quer dizer completo. Aí, vamos dizer assim, na dispensação dos tempos completo. Aí nós vemos o seguinte, olha só, como que é isso, esse reino milenial? Como é que vai ser? Esse reino milenial vai ser quando Jesus ele vai reinar durante 1000 anos. E durante esses 1000 anos, no início, Satanás estará preso, estará aprisionado em cadeias. Cadeias, Satanás é espírito, mas a cadeia que se fala aqui reflete a palavra de Deus, que está lá em Apocalipse, se eu não me engano, está no capítulo 20, é isso aí, Isaías, Apocalipse capítulo 20, está falando da cadeia onde que fala é a própria palavra de Deus, preciosa e poderosa, que é ela que aprisionará Satanás. Ele vai ficar preso e vai ser um reino milenar, milenial, totalmente de paz, totalmente tranquilo. Vai ser o reino milenial, vamos dizer assim, um período que as pessoas que estarão aqui vivendo na terra sentirão gozo, sentirão que é verdadeiramente a justiça. O que é a verdadeira justiça, o que é a verdadeira paz. Quem vai... É rápido, tá bom, irmãos, agora. Quem vai participar desse reino milenial, reino milenar, reino de Cristo, essa última dispensação? A igreja estará com Cristo, amém? A igreja estará com Cristo. E quem vai participar? Aqueles que não puseram a marca da besta, aqueles que não se curvaram a Satanás, porque esse reino milenial ele vai começar após a segunda vinda de Cristo, e após a segunda vinda de Cristo vai haver o julgamento das nações. Aí, após isso, vai iniciar o período milenar, essa última dispensação, onde que o apóstolo Paulo ele vem falando aqui pela carta aos Efésios, no versículo 10, sobre a plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos é essa aí. E vai ser os judeus, aqueles judeus que clamaram lá no Monte das Oliveiras, e veio Jesus na segunda vinda e aniquilou o anticristo, tá bom? E ali, vamos dizer assim, através dessa derrota do anticristo, e acontece a segunda vinda de Cristo. E quem vai participar desse período milenar vai ser os judeus, aqueles que clamaram, e vai ser aquelas pessoas, os gentios, que não aceitaram a marca da besta, tá bom? Esse é o período milenar, esse período aqui que Paulo ele fala, essa dispensação dos últimos tempos, tá bom, irmãos? Aqui, convergir, eu falei das palavras, né? Convergir quer dizer aproximar, tá bom? Olha o que é beneplácito. Paulo ele fala sobre beneplácito no versículo 9 do capítulo 1. Quer dizer consentimento, aprovação ou autorização. Aí, olha só, também tem a palavra chamada ratificar, que significa validar ou confirmar. Tem a palavra também penhor. Paulo ele usa no verso 14, quer dizer garantia real, tá bom? O Espírito de Deus é a nossa garantia real. Eu acho lindo o agir e operar do Senhor, porque Deus, ele prometeu, Jesus realizou, e o Espírito Santo garante a sublimidade das nossas vidas. É a divindade, é a Trindade, atuando sempre para entregar as bênçãos nas nossas mãos, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Nesse breve resumo, que o Espírito Santo de Deus, diante da plenitude de que nós estamos vivendo, que ele venha convergir a nossa vida muito mais